Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula falando sobre porcentagem, certo? E dessa vez, quando a gente falar em porcentagem, a gente vai relacionar a porcentagem com outros conteúdos que a gente já estudou, por exemplo, porcentagem em a fração, certo? Então vamos primeiramente relembrar o que a gente tem sobre porcentagem. A gente já viu que como se escreve a porcentagem, né? De 1 a 9 a gente escreve como 0,01, 0,02, ou seja, colocando 0,0 e o número. De 10 a 99 a gente bota 0,10, 0,11, 0,30, 0,99. E o 100% seria considerado como se fosse o próprio 1, ou seja, o 1,0, né? A gente viu isso na aula passada. Então vamos entender agora qual relação a porcentagem pode ter com uma fração também, que na verdade tem tudo a ver, certo? Eu vou fazer um exemplo bem prático, bem simples, e aí a gente vai aumentando nosso grau de aprendizado, tá bom? Então pensem comigo. Digamos que aqui eu tenha numa fábrica, numa indústria, eu tenho um produto tóxico que digamos que é para fazer tintas automotivas, certo? E ele está dentro desse barril, certo? Digamos que aqui é um barril. E esse barril, vou botar aqui uma tampinha, certo? Digamos que esse barril aqui contém 200 litros. 200 litros, certo? E aqui um desenhozinho daquela caveirinha para mostrar que é um produto tóxico. Ou seja, não pode pegar porque é um produto tóxico. Então digamos que aqui tem 200 litros. Eu vou fazer uma comparação, por exemplo, dizendo o seguinte: digamos que a fábrica tem esse barril com 200 litros de um produto tóxico para produção de tintas de carro, tintas automotivas, certo? Que aí vai usar para componente químico, por isso que é tóxico. Mas digamos que o dono sabe que para pintar 2 carros, ou se fazer uma tinta necessária que pinte 2 carros, só gasta 25% dessa tinta. 25% desse produto, ou seja, para fazer uma quantidade de tinta de um carro, de 2 carros, usando esse produto na composição da tinta, esse produto tóxico, vou até botar o nome aqui, tóxico, certo? Esse produto tóxico só vai gastar 25%, certo, desse material. Então, primeiro vamos fazer uma relação de saber, é isso aqui, ó, quanto é 25% de quanto? De 200 litros. De 200 litros. Aí a interrogação. Para fazer isso, vocês vão ter que usar o quê? Aquela formulazinha de organizar, aquela forma de organizar que eu deixei para vocês, que era o quê? Que era sempre o total do assunto, da coisa, da grandeza que eu estou me tratando, vezes a porcentagem transformada em número decimal, e aí a gente teria o resultado. Era igual ao resultado, tá bom? Então vamos substituir isso. Qual o valor total do assunto, do termo, da grandeza que eu estou tratando aqui? O valor total é 200. 200 litros de um produto tóxico. Então aqui, ó, 200 vezes. Quanto é a porcentagem? Eu vou gastar quanto? 25% disso aí. Quanto é? 25, só que se escreve na forma decimal, né? Que a gente aprendeu, é 0,25. Que é igual ao meu resultado. Vamos multiplicar isso aqui? Então, fazer o rascunho aqui, ó. 200 vezes 0,25. Vai ficar 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Vamos somar? Vai dar 0, 0, 0, 5, 0. Vamos passar a vírgula agora. Um número somente um número tem vírgula. Se somente um número tem vírgula, ele vai descer e vai ficar exatamente onde está. Aqui. Anula esse 0 à esquerda. Aqui tem 50.
50 o quê? Ó? Qual a unidade de medida que a gente está trabalhando? Litros, né? 200 litros. Então 50 litros. Aqui está na forma de real, mas você pode cancelar aqui, fica 50. Então fica 50 litros, certo? Então vamos traduzir. 25% desse barril de produto tóxico corresponde a 200 litros, certo? Corresponde a 200 litros, tá bom? Então a gente já tem essa porcentagem, esse valor aqui, 25% dos 200 litros corresponde a 50 litros. Então, se o dono da empresa perguntasse a você, se você fosse funcionário dele, olha, fulano, eu deixei lá um barril na empresa, um barril de 200 litros do produto e quero que você só gaste 25%, viu? Você está sabendo quanto é isso? Aí você, sei, mas se você não soubesse, você ia precisar fazer o cálculo, 25% de 200 vai dar 50. Então, só é para mim gastar 50 litros, que corresponde a 25%. Agora, como ver isso em fração? Vamos lá. Vamos ver isso em fração agora. Eu vou fazer esse mesmo barril aqui, esse mesmo desenho, tentar fazer. Não sou bom de desenho, não. Certo? Esse mesmo barril, onde nesse mesmo barril também 200 litros, vou botar 200 ela aqui, e o símbolozinho da caveirinha. Meio feia essa caveira, mas é para vocês entenderem. Vai ser uma borboleta, mas tudo bem. Ó, os mesmos barril com os 200 litros. E eu quero gastar somente 50%. Essa conta aqui, do jeito que a gente fez da forma de porcentagem. Mas pela forma de números decimais, ou na forma de fração, a gente vai ver agora. Vou até escrever aqui, olha lá como se pega. Eu vou usar nessa parte de baixo, tá? Então, como é que a gente faria isso aqui, ó? Digamos que eu tenho 200 litros e o dono também diz a mim que eu só, na verdade, que eu não posso gastar. Ele disse para mim que eu não posso, ele não fala desse jeito, ó, gaste somente 25% dos 200 litros. Não, ele falou para mim diferente agora. Gaste somente um quarto do barril. Um quarto do barril. Aí você vai dizer, puxa, quanto é um quarto do barril? Em litros. A gente, para saber, vai ter que fazer sempre o seguinte, ó. Quando se trata de fração, você vai sempre pegar o total, um pouquinho diferente, vou organizar aqui. Total, dividir pelo numerador e multiplicar. Deixa eu botar em ordem aqui para ficar melhor o entendimento. Ó, vai ser sempre assim. Total vezes, dividido pelo denominador multiplicado pelo numerador. Ou seja, vamos traduzir isso. Quem é o total do meu problema aqui? 200. Dividido pelo denominador. Quanto é o denominador? O denominador é a parte de baixo da fração, dividido por 4. Certo? Tranquilo? Dividido por 4. Vezes quem? O numerador. Quem é o numerador? 1. Certo? Então, ó, 200 dividido por 4, eu vou fazer até de cabeça, tá? 200 dividido por 4 vai dar 50. Ó, 4 notas de 50 reais é 200. Então, 200 dividido por 4 dá 50. 50 vezes 1 é quanto? 50. Certo? Então, esse 50 corresponde ao quê? 50 litros. Aí vocês podem pensar, ó, nesse caso eu percebi uma coisa, que quando eu falei que 25% do barril de 200 litros é 50 litros, eu vi que é muito parecido que um quarto de 200 litros desse mesmo barril também é 50 litros. Aí vocês podem me perguntar, por que, professor, isso acontece? Aí eu vou mostrar a vocês por que isto acontece, tá? Vou apagar tudo isso porque isso acontece. Então vamos lá, vou apagar. Então vamos lá. Ó, vou apagar e vou botar aqui, ó. Porcentagem.
A explicação em porcentagem e a explicação em fração. Vou botar em fração. Melhor, já que eu estou usando símbolo, vou usar o símbolo que denomina uma fração, que é A dividido por B. A dividido por B é um número dividido pelo outro, tá? A e B só estão representando números, não tem um valor específico não. É só para dizer que existe um numerador dividido por um denominador. Então, quando eu falei em 25, e ambos com aqui com 25% e aqui com 1/4. E a gente vai entender porque deu o mesmo valor. Quando eu calculei isso aqui, vocês relembrando, e se quiserem podem voltar ao vídeo, quando eu dividi isso aqui, fiz o cálculo disso aqui, eu vi que 25% de 200 litros era 50 litros, certo? Quando eu vi isso aqui, eu vi que 1/4 de 200 litros também é 50 litros. Isso acontece por quê? Vou começar a explicar pela fração. Se a gente lembrar como é que funciona uma fração diz o seguinte: se é 1/4, eu peguei algo e dividi em 4 partes. Quem é meu algo? O barril. Então eu vou dividir ele em 4 partes, ó, iguais. Se é 4 partes iguais, acho que vocês concordam comigo que essa parte vale 50 litros, essa parte vale 50 litros, essa parte vale 50 litros e essa parte vale 50 litros. Que todas as partes somadas, ó, 50, 100, 150, 200, vale 200 litros. Então, pegando essa fração aqui de 1/4, ou seja, dividindo algo em 1/4, onde eu peguei, ou seja, algo em 4 partes, 1, 2, 3, 4 partes iguais, onde eu dividi em 4 partes e peguei apenas uma. Então, ó, peguei apenas uma. Só que apenas uma parte desse barril vale quanto? 50 litros. Olha que interessante, não é? Então, ó, se a gente fosse fazer um pão aqui e eu dividisse esse pão em 4 partes iguais, fosse também trabalhar um quarto, quer dizer que eu dividi um pão em 4 partes, eu peguei apenas uma parte. Não é assim que a gente aprendeu? Então, isso vai se remeter a esse barril também. Só que a diferença é que nesse barril eu sei quanto ele vale, ó. Esse barril tem 200 litros no total. E eu peguei um quarto, quer dizer que eu peguei uma parte das 4. Dividi ele em 4 partes iguais e percebi que cada parte ficou contendo 50, 100, 150, 200. E se eu peguei apenas uma parte dessa, eu peguei, ou seja, somente 50 litros. Vamos lá para aquela explicação. Quando a gente se trata de porcentagem, a gente aprendeu e entendeu que em porcentagem o todo de alguma coisa é 100%. Ou seja, quando algo está completo, todo é 100%. Se vocês não pegaram isso, vocês vão entender agora mais fácil com uma coisa que vocês sempre usam e alguns devem estar usando agora. Quando a gente está no celular, que a nossa bateria está na tomada, que encheu nossa bateria, carregou tudo, a gente olha no celular e diz, está 100% a bateria. Quer dizer o quê? Isso expressando para a gente já usa a porcentagem mesmo sem querer, ó. A bateria está 100%. Ou seja, está cheia, né? A gente já usa isso habitual. Então, algo cheio é 100%. Digamos que você for encher uma garrafa de água, ela encheu até a boca, então ela encheu 100%. 100% não precisa ter um valor específico. Dizer, 100% vale quanto? Não, depende. 100% é o valor de alguma coisa que você está falando que está completa, que está cheia. Digamos que você tem uma caixa com 50 bolinhas de gude e você brincou e depois guardou essas 50 bolinhas de gude. Então a caixa está 100% cheia, do jeito que estava antes, certo? Então no nosso problema, quando eu falo que o barril está com 100%, ou seja, 100% do meu barril corresponde a quantos litros? Vamos interpretar? 100% do meu barril corresponde a 50 litros, não é? 100% do meu barril corresponde a 200 litros. Não é o barril cheio não vale 200 litros? Então, essa aqui é a quantidade de litros que tem nesse barril, 200 litros, ou seja, está 100%. Porém, vou fazer outro barril aqui para a gente entender. Porém, gente, certo? Só um minuto. Dividir aqui. E aqui a caveirinha feia.
Porém, aqui, gente, né, quando a gente trata de porcentagem, e no nosso problema ele disse que se eu gastasse 25% de 100, eu posso pensar, bom, 25% de 100, eu percebo que em 100, no número 100, por 100%, cabe quantos 25%? Aí você pode pensar o seguinte, ó, cabe 4 25%. Vamos testar? 25% mais 25% mais 25% mais 25%. E 25%, 4 vezes, se eu somar vai dar 25, 50, 75, 100, ó. 100 o quê? 100%. Então quer dizer que isto corresponde ao barril inteiro, certo? 25%, ou 100%. E 25% é a parte que eu peguei. Então se eu só posso gastar 25%, certo? Eu só posso gastar essa parte. E 25% corresponde a quanto? Vamos pensar? No nosso problema, quando a gente comparou, era 50 litros. Por quê? 50, 100, 150, 200. Então percebam que a gente pode fazer uma analogia de porcentagem com fração. Por quê? Porque ó, 25% corresponde a 50 litros. Um quarto corresponde a 50 litros. E observe que eu teria pegado a mesma quantidade, tanto no desenho, ia sobrar 3 partes, ali 3 partes, quanto no valor, porque isso 25% que eu peguei, que é essa quantidade, vale isso em litros. Um quarto que eu peguei dessa quantidade aqui, vale isso em litros. Então perceba que na verdade existe uma relação muito grande de porcentagem com fração. E é muito comum em noticiários, principalmente em jornal, quando é falar de dados econômicos, dados da saúde, dados da educação, dados são informações, tá? Então, quando fala informações sobre o estudo, ele fala em porcentagem. Por exemplo, o número de acidentes domésticos no período tal aumentou no ano de 2020 tantos por cento. Ou então, um quarto das pessoas que que terminaram o ensino médio fizeram uma universidade, curso superior, e enfim, eles vão dar essas informações ou na forma de fração ou na forma de número de porcentagem. E se a gente não sabe fazer essa interpretação direito, o que é que acontece? A gente acaba ficando sem entender a informação de uma maneira completa, ou sem saber se esse número é alto ou se esse número é baixo. Por exemplo, fosse um noticiário político, econômico, poderia dizer o seguinte, ó, o governo do estado investirá o governo do estado investirá apenas 1/3 do valor que estava programado. Aí, ou seja, na educação, aí você pensa, isso é bom ou é ruim? Se a gente não entendeu o que é uma fração. Ou ele pode falar, o governo vai investir apenas 33,3% do valor que estava guardado para a educação, planejado para a educação. Ou seja, isso é muito pouco. Na verdade, se você pensar e calcular bem direitinho, vai ver que quando ele falou da primeira vez em fração, que 1/3, o governo só investiria 1/3 do que estava programado para a educação, tem o mesmo valor do que quando ele fala que o governo só vai investir 33,3% do que estava programado para a educação. Tá? Então percebam que se a gente não entende esses números, não interpreta, a gente não sabe dizer se isso é bom ou ruim. A gente compromete até a nossa análise, não é? Então isso é muito importante, tá bom? Então na próxima aula eu vou trazer mais alguns exemplos sobre essa questão.